prezados médicos residentes e futuros médicos. Hoje começamos mais uma aula do curso Medicina Diagnóstica, Interação Clínico-Laboratorial. Sejam muito bem-vindos. A aula que começará agora será sobre avaliação clínico-laboratorial das doenças renais, ministrada pelo Dr. Fabrício Carzola. Fabrício é gestor médico regional do Grupo SEIDO e patologista clínico. Além disso, ele possui MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, é graduado em Medicina pela Universidade Federal de Goiás e é patologista clínico pelo Hospital de Base do DF. Sem mais delongas, Dr. Fabrício, seja muito bem-vindo também. Fique à vontade para iniciar a sua aula. Bom, tudo bem, agora sim. Boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui apresentando esse tema dentro do curso online de Medicina Diagnóstica promovido pelo Grupo SEIDO. E agradeço muito o convite, né, feito pelos organizadores. Como eu fui apresentado, eu sou médico, patologista clínico. Eu terminei minha residência em 2004 e desde então eu trabalho em laboratório, né? E alguns dos pontos que eu vou trazer, que eu vou falar, tem a ver com as minhas observações sobre as dúvidas dos pacientes e questionamentos também dos médicos prescritores ao longo dessas quase 2 décadas, né? E o estudo da patologia clínica, né, ela perpassa todos os órgãos, né, e sistemas do ser humano, oferecendo informações valiosas, seja sobre o estado fisiológico, seja sobre o estado patológico do indivíduo, né, doente ou não, permitindo que a gente monitore a saúde do ser, né? Nesse sentido, né, já entrando no nosso tema, o laboratório clínico tem numerosos recursos que possibilitam, além da caracterização do funcionamento adequado das estruturas renais, identificar precocemente a instalação de eventuais doenças, né, eventuais agravos. Vocês já acompanharam vários temas interessantes aqui ao longo desse curso, e nós vamos tratar hoje dessa avaliação clínico-laboratorial da função renal, né? O tema é muito vasto, né? Então, nós vamos concentrar em alguns biomarcadores para as doenças renais mais frequentes, né? Não tem a pretensão de abranger todas as doenças e todas as ferramentas, mas fornecer algumas dessas ferramentas para enfrentar o diagnóstico das doenças renais mais prevalentes e que evoluem para a insuficiência renal crônica. Então, hoje nós temos um problema de saúde pública, né? 6% da população do Brasil tem diabetes, né? Quase 6%, quase 20% tem hipertensão. Soma-se a isso a obesidade. Está aí uma condição para o desmetabolismo, né? Que vai desencadear em doença renal, né? E com o envelhecimento da população, todos esses fatores, nós vemos o quão importante é fazer um diagnóstico precoce da doença renal. Então, a avaliação do paciente, a avaliação do consultório, a gente não pode esquecer nunca desses fatores, né? E, no momento que chamar a atenção, e às vezes preventivamente, né, lançar mão dessas ferramentas para fazer esse diagnóstico. Muito bem. Vale a pena a gente recordar um pouquinho a anatomia e a fisiologia dos rins, né? Vocês estão vendo aí, ter uma visão geral aí, e é importante a gente concentrar nessa parte que tem o néfron, né? Que tem aí o glomérulo, o túbulo contorcido proximal, a alça nefrética, né? A alça de Henle, o túbulo distal, o túbulo coletor. Então, nessa parte aqui é que é feita a filtração, a secreção e a excreção, né? Que está controlando aí o processo de filtração e depuração do plasma. Cada rim contém aproximadamente 1 a 1,5 milhão de néfrons, né? A figura que a gente está vendo mostra justo essa relação do néfron, do rim, do sistema excretor, e a capacidade renal de depurar seletivamente esses resíduos provenientes do sangue e, ao mesmo tempo, manter o equilíbrio, né? Manter
A água é essencial, né, e o equilíbrio eletrolítico do organismo é controlado justamente por esses néfrons, através da regulação do fluxo sanguíneo renal, da filtração glomerular, da reabsorção tubular e da secreção tubular. Em condições normais, né, os rins são perfundidos por aproximadamente 1 litro de sangue por minuto. E ao passar pelos glomérulos, o plasma vai ser filtrado, gerando aí um ultrafiltrado de pH de 7,4, osmolaridade de 285 miliosmol por quilo de água, que são bem semelhantes ao plasma sanguíneo, né? Por dia, 180 litros de filtrado glomerular são produzidos. É uma coisa impressionante. Esse volume gigante, ao passar pelos túbulos e pelos ductos, sofrem modificações na composição, e aí esse balanço importante através da reabsorção ou da secreção de substâncias que vão gerar, no fim, 1 a 2 litros de urina por dia, né? Então, é uma coisa fantástica, né? 180 litros filtrados vão restar apenas 2 litros de urina. Isso todos os dias, a vida inteira, né? Eu não vou entrar em detalhes sobre os mecanismos, né, esses mecanismos, e nem todas as substâncias, né, o que está entrando e saindo em cada porção da unidade funcional aí, que é o néfron, né, mas é importante recordar esse mecanismo, pois nós utilizamos exatamente esse balanço, esse mecanismo de filtração, de reabsorção e secreção dos biomarcadores para avaliar a função renal, né? Então, vamos falar nessa ferramenta, né, que é aí o biomarcador, né? Quais exames, né? Quais exames que nós dispomos para avaliar a função do rim, né? A função renal. Então, para avaliar essa função, nós fazemos a medida de uma série de substâncias isoladas ou combinadas entre si, e que nós vamos ver, elas podem ser ampliadas a sua abrangência também através de fórmulas, né? Para inferir o estado fisiológico e estrutural dos rins. E essas substâncias que nós utilizamos, elas são os biomarcadores, né? Não, o que são biomarcadores? São indicadores quantitativos de processos biológicos ou patológicos empregados para fins de diagnóstico ou de monitorização da terapêutica, né? Mas tem um detalhe, né? Nem toda substância pode ser um biomarcador. No caso da função renal, ele precisa ter algumas características que estão aí enumeradas, né? Então, precisa ter uma concentração estável no plasma, precisa ser livremente filtrada pelo glomérulo, não ser reabsorvido pelos túbulos, não ser secretada, metabolizada ou sintetizada pelos rins. Então, idealmente, ela teria que ser estável e, uma vez filtrada, eu poder inferir, né, sem interferências, essa concentração na urina, né? Então, a ideia é essa, né? A concentração filtrada tem que ser o mais próximo possível da concentração da urina. Quanto melhor o biomarcador, melhor ele cumpre essa característica, né? E mais fidedigno vai ser o resultado desse biomarcador. Muito bem, né? E quais são os biomarcadores que nós utilizamos para avaliar a função renal, né? Nós vamos falar de alguns deles aqui, né? O padrão ouro é uma substância chamada inulina, né? Nós também temos alguns radioisótopos, tem uma substância que às vezes vocês já ouviram falar que é o ioxol, né? Mas essas são substâncias exógenas, né? Quer dizer, elas não são produzidas pelo organismo. Isso exige que elas sejam infundidas no paciente para nós podermos medir a quantidade excretada. Então, por esses motivos, né, e outros, né, também, né, outras dificuldades, essas substâncias não são utilizadas em laboratórios clínicos comuns, né, são restritas a laboratórios de pesquisa. Então, eu vou falar hoje desses marcadores que podem ser empregados na avaliação da filtração. Bom, então, o primeiro deles é a concentração plasmática de ureia, né? Como todo mundo sabe, a ureia é um produto intermediário do metabolismo proteico, e mais de 90% delas são excretadas por filtração tubular. Foi a primeira substância endógena, né, que nós utilizamos para avaliação da função renal. Ela é livremente filtrada e não é secretada pelas células tubulares, né, que seria uma vantagem.
Só que o detalhe é que de 40% a 70% da quantidade filtrada é reabsorvida nos túbulos e retorna para a corrente sanguínea. Então, né, uma interferência fica muito grande, né, de 40% a 70%. Então, por isso, a medida da ureia acaba subestimando muito e de uma forma muito variada a taxa de filtração glomerular. As variações que nós encontramos também grandes na baixa ingestão proteica, então vai ter pouco ureia secretada, na insuficiência hepática, né, na necrose tubular aguda. Então, são condições que a gente quer investigar e que a ureia não vai fornecer a melhor correlação. Então, variando, né, dessa forma, a ureia ela não tem tanto valor, não tem mais valor, né, hoje em dia na avaliação, ainda que a gente veja muita solicitação no laboratório, né? Então, é um marcador já que pode ser deixado de lado. Já a creatinina é o marcador endógeno mais utilizado para avaliação do ritmo de filtração glomerular. Nós utilizamos a medida da dosagem sérica, né, e podemos também fazer avaliação da medida isolada, ou através de um cálculo de filtração glomerular, que nós podemos, né, obter através da depuração da creatinina, ou estimar através do uso de fórmula, como nós vamos poder ver mais adiante. E ela está nesse contexto porque tem sido utilizada como biomarcador da doença renal crônica e da injúria renal aguda. Então, nos dois cenários, nós podemos utilizar, lançar mão do marcador, né, da creatinina. Nós sabemos que a creatinina é um marcador que se eleva tardiamente no sangue de pacientes portadores das condições clínicas, e nós vamos entender também por quê, né? É um marcador muito, muito utilizado, mas ele tem algumas limitações que são importantes. Então, ele é um produto do metabolismo da creatina e da fosfocreatina no tecido muscular. Sua produção é bastante constante no indivíduo normal. A concentração plasmática está relacionada à massa muscular e, portanto, depende do gênero e da idade do indivíduo, e também pode ser influenciado pela dieta, ainda que situações particulares de sobrecarga de proteína de origem animal vai provocar alterações, elevações de 10 a 20% dos níveis plasmáticos. Então, esse é um gráfico clássico, né, pode ser até que vocês já tenham visto ele, mas que ainda é válido para expressar a variação da creatinina em relação à idade. Então, no eixo horizontal, nós temos a idade, no eixo vertical, a concentração plasmática de creatinina. Quando a criança nasce, está ali, né, 0, 1 ali, os níveis de creatinina refletem a concentração sérica da mãe, mas logo em seguida, com a perda através da filtração glomerular, ela começa, né, ela vai passar a refletir a pequena massa muscular que tem o bebê. Depois de 3 a 4 anos, a massa muscular começa a se desenvolver, aumentando gradativamente a concentração sérica de creatinina. Durante a infância, não existe muita diferença, né? Não existe diferença significativa entre meninos e meninas, mas ao iniciar a puberdade, do ponto de vista populacional, começa a aparecer uma diferenciação com os níveis plasmáticos de creatinina nos homens maiores, né? Os homens têm um nível maior do que as mulheres, né? Então, esse já é um fator, né, que nós temos que ter atenção, né, a idade. O outro é a influência da dieta. Então, esse também é um gráfico bem conhecido, mas que também continua válido para demonstrar com muita clareza a influência da dieta, da dosagem da creatinina. E a ideia aqui, né, que a ingestão aguda de uma grande quantidade de carne pode interferir nos níveis séricos de ureia, né? O nível sérico de ureia está aí evidenciado pelo círculo vazio, de creatinina, que é o círculo cheio, né? A bolinha preta. Então, nesse caso aí, né, nessa pesquisa,
os indivíduos ficaram pelo menos 8 horas em jejum e, ao meio-dia, receberam uma refeição rica em proteína, né? Um ensopado aí contendo 250 a 300 gramas de carne. E durante a pesquisa foi feita a coleta de sangue de 2 em 2 horas para as dosagens, né? Como vocês podem ver aí no eixo horizontal. A ingestão dessa refeição, ao meio-dia, reflete em níveis alterados de creatinina até às 10 horas da manhã do dia seguinte. Veja só essa influência, né? 12 horas depois da refeição, os níveis séricos ainda não tinham voltado ao normal. A ureia demora um pouquinho mais a elevar, mas sofre uma influência ainda mais duradoura. O triângulo, né, que está representado aí, ele representa a beta-2 microglobulina, e a ideia é demonstrar que o ensaio foi estável durante todas as dosagens, né? Mas fica claro aqui que um teste de creatinina colhido na segunda-feira, naquela segunda-feira depois do churrasco do final de semana, pode revelar resultados diferentes da condição basal do paciente. Esse é sempre um desafio do laboratório, né? O retrato que nós estamos tirando daquele exame reflete o estado real do paciente ou uma condição esporádica dele. Então, aí está, né, evidente o quanto que é importante a gente ter essa ideia, tanto na hora de solicitar o exame, quanto na hora de interpretar o exame. E aqui, né, nós podemos observar ou inferir a massa muscular, né, a influência da massa muscular. Porque, como nós estamos vendo esses 3 indivíduos aí, ela pode apresentar grandes variações, né? Mesmo quando avaliamos indivíduos do mesmo sexo e da mesma idade, nós podemos observar variações significativas, né? Então, um indivíduo com massa muscular grande vai apresentar níveis mais altos de creatinina, assim como aquele que apresenta massa muscular pequena vai ter níveis mais baixos. Então, e aí, né, a gente pode ver que não pode nem ser questão de gênero, né, inclusive. Então, isso precisa ser observado a cada indivíduo, né? Para um halterofilista, o nível de creatinina de 1,2, né, 1,2, deve ser normal, mas para o indivíduo magro pode significar uma alteração significativa na função renal. Recentemente, né, coisas do dia a dia, né, recentemente um indivíduo que é diabético me perguntou se o resultado dele de creatinina estava correto, né, pois ele estava menor do que nas últimas dosagens dele. Ele tinha um nível já conhecido de 1,6 miligrama por decilitro, e no último resultado ele estava com um nível de 1,2. À medida que nós fomos conversando, ele contou que havia tido uma queda com ruptura de ligamento do joelho e que isso havia provocado uma restrição, uma diminuição na atividade física dele. E eu entendi que essa limitação provocou certamente uma perda muscular importante, refletindo o resultado da creatinina. Então, você vê como é dinâmico, né? Mesmo dentro do indivíduo, parecendo aparentemente normal, uma evolução normal, mas que uma mudança da condição física refletiu na dosagem dele de creatinina. A creatinina tem sido utilizada como biomarcador, né, da doença renal e da injúria renal, né, da insuficiência renal aguda. Tem quase um século, né? Então, a importância aí da utilização da creatinina plasmática e por que ela é tão utilizada, né? Então, essa é uma dosagem de uma substância endógena, né, de baixo custo, ainda que, né, a sensibilidade e especificidade não sejam o ideais, né, estão um pouco distantes do padrão ouro. Como está aí no slide, né, a via de excreção é predominantemente urinária por filtração glomerular e apenas uma pequena quantidade é secretada pelas células tubulares. Somente cerca de 7 a 10% em condições normais, né? Como é um valor relativamente constante, nós podemos partir desse pressuposto que 90% da creatinina vem da filtração glomerular. Mas, né, sempre tem
sempre tem um mais, os indivíduos doentes, essa proporção ela vai se alterando, né? Então, como eu conheço essa taxa de secreção de 7 a 10%, no indivíduo normal, né? Posso pressupor esses 90% da filtração. À medida que a insuficiência renal vai se instalando, isso vai mudando. Então, em pacientes que vão instalando a insuficiência renal, uma quantidade variável da creatinina passa a ser adicionada à urina por secreção ativa através das células tubulares. Então, essa quantidade, dependendo do estágio da doença, pode ser de 50% até 200% da quantidade inicial de creatinina. E nós temos, né, um dos exemplos em relação à acessibilidade nessa detecção, né, da doença renal crônica, né? Como a relação entre a secreção plasmática de creatinina e a taxa de filtração glomerular não é linear, esse é o ponto, né? Esse parâmetro é relativamente insensível às pequenas alterações da capacidade de filtração. Assim, né, a creatinina não permite diagnosticar pacientes já em grau 2 de insuficiência renal. A insuficiência renal ela vai do grau 1 até o 5. Então, mesmo pacientes em grau 3 podem continuar a ter uma creatinina em níveis normais, por conta dessa secreção que vai, né, é uma adaptação do organismo. Se nós basearmos somente no nível da creatinina, nós podemos retardar muito o diagnóstico da doença renal. Sobre alguns aspectos, né, metodológicos, né? Então, o padrão ouro para a medida da creatinina é a espectrometria de massa por diluição isotópica, né? Mas só está disponível em laboratórios de pesquisa. Nos laboratórios clínicos, nós temos disponíveis os métodos colorimétricos e enzimáticos. O método colorimétrico é o mais antigo, é esse que está aqui nesse slide, mas ainda muito em uso, né? Essa reação de Jaffe, que utiliza como substrato o picrato. É uma reação utilizada há bastante tempo, que nós conhecemos com muito clareza os problemas analíticos, né? Que isso acaba sendo uma vantagem. Nós sabemos que sofre interferência com algumas substâncias, como aí, proteínas, glicose, ácido ascórbico, corpos cetônicos, piruvato, cefalosporina e componentes hemoterápicos, né? Tanto remédios como componentes. Esta reação, ela produz uma cor amarela, né? E a bilirrubina, ela pode ser um inibidor da formação do complexo acidosado, e aí a bilirrubina acaba aparecendo, né? A bilirrubina alta no soro pode levar a um resultado subestimado de creatinina, mas, né, apesar dessas pequenas desvantagens, né, ela né, como eu trouxe, uma dosagem de baixo custo, uma dosagem estável, uma dosagem que é facilmente automatizável nos equipamentos dos laboratórios, ela é rápida, né, com tempo de leitura muito rápido também, e conhecendo os interferentes, nós também, né, podemos inferir, né, se está ocorrendo alguma alteração, alguma interferência nessa dosagem. O método enzimático, das metodologias enzimáticas, tem várias disponíveis, né, que podem ser utilizadas isoladamente ou combinadas. Tem creatinase, creatinina deaminase, né? Então, enfim, temos várias reações. A desvantagem, né, é que essas reações elas acabam tendo um valor mais caro, uma metodologia mais cara. E além disso, a gente conhece a interferência com a dipirona, que pode levar a resultados baixos, né? Então, resultados de creatinina de 0,2 a 0,3, eles precisam ser confirmados por uma metodologia colorimétrica. Então, metodologia em um país como nos Estados Unidos, que eles utilizam pouca, né, não utilizam dipirona, não é um interferente, mas no nosso caso a gente tem, né, talvez na hora de interpretar o exame, olhar, né, atentar para a metodologia que está sendo utilizada.
Mas, né, mesmo com essas limitações, nos últimos 50 anos, a medida da creatinina plasmática ela que tem sido utilizada como indicador da função renal. Aqui tem já um marcador bem mais novo, né, cistatina C, que é uma alternativa melhor do que a creatinina e disponível no laboratório, né, então, e é acessível, não é um valor inacessível, né, e ela é uma proteína inibidora da proteinase da cisteína e tem uma concentração sérica que depende quase que exclusivamente da capacidade de filtração glomerular. Então, é uma molécula que tem características muito parecidas com a creatinina. Ela tem 112 aminoácidos, tem um peso molecular baixo, um ponto isoelétrico que favorece a característica de fácil filtração, e esse ponto é, né, sintetizado por gene ativo ubiquamente, né? Esse é um ponto importante, porque todas as células do corpo expressam essa molécula, né? Então, ela oferece essa possibilidade de ter um ritmo constante de produção, estando, né, em todo o organismo. Então, a sua concentração independe da massa muscular, da dieta, do gênero, da idade e da atividade hepática. Então, aqueles fatores interferentes importantes, né, na análise, né, na variação da creatinina, eles são eliminados pela cistatina. A eliminação é exclusivamente renal, por filtração, é filtrada livremente pelo glomérulo e é captada e metabolizada nas células renais, né? Então, ela é metabolizada de tal forma que não volta para a circulação e não tem uma secreção tubular relevante como a da creatina, né? Da creatinina, que tem aqueles 10% que nós já partimos dele, né? Da secreção tubular. A capacidade de estimar a taxa de filtração glomerular, né, sem necessidade dessa urina de 24 horas, né? Então, é uma vantagem muito grande também, a gente poder fazer essa análise a partir de uma análise isolada, né? E alguns trabalhos, né, já trazem que ela pode ser afetada pela função tiroidiana, o que pode confundir um pouco os resultados, né? Aqui estão alguns métodos, né, para os métodos de dosagem de cistatina C. A gente tem a imunodifusão e a nefelometria, ou turbidimetria, né? A imunodifusão foi o primeiro método utilizado, mas é um processo mais manual, mais trabalhoso, e depois ele evoluiu para as técnicas turbidimétricas, né, uma evolução natural no laboratório, apresentando uma precisão bem maior, né, e permitindo uma automação dos processos que facilita, né, o acesso, né, o barateamento do custo da reação e o acesso dos laboratórios clínicos. É importante reforçar que diversos estudos clínicos atestam maior sensibilidade e especificidade da cistatina C em comparação com a creatinina sérica na detecção de alterações discretas da função glomerular. Então, esse é um ponto muito importante. E, né, também é importante lembrar que as elevações da cistatina C, sem correlação com a diminuição da taxa de filtração glomerular, podem acontecer em pacientes com mieloma, com tumores malignos, cirrose hepática e alguns hipertensos e diabéticos com proteinúria. Então, essas são algumas das condições que podem interferir um pouquinho também nessa dosagem. No entanto, ela ainda não entrou, né, na prática clínica ainda com muita intensidade, em virtude da diferença, né? Não que o custo seja muito alto, mas tem uma diferença grande ainda para o valor da creatinina, que é muito disseminado, né? E é uma metodologia já muito, muito dominada, né? A taxa de filtração glomerular, né? Então, nós vamos evoluindo aí, né, a partir do marcador, do biomarcador, né? Então, a taxa ela é o melhor parâmetro para avaliação da capacidade funcional dos rins.
Por quê? Né? Porque ela está diretamente relacionada ao número de néfrons funcionantes. Né? Então, nós vemos essa capacidade funcional do rim. Né? Então, essa taxa expressa o volume plasmático de uma substância que é filtrada pelos rins em uma determinada unidade de tempo. Então, a fórmula que está aí no slide, ela expressa justamente isso. Né? Então, a taxa de filtração glomerular é a concentração urinária, né, o produto dela pelo volume urinário, dividido pela concentração plasmática. Com essas três variáveis, nós conseguimos avaliar o processo de filtração de uma substância, né, de uma substância qualquer. Né? E aqui, a fórmula geral da depuração, que é dado, né, pela concentração urinária da substância utilizada, é multiplicada pelo volume urinário, dividido pela concentração plasmática. Né? Então, esse gráfico que está expressando a, a filtração, né, a depuração, ele é bastante conhecido também e mostra que nem sempre vai ter uma correlação boa entre a concentração de creatinina sérica e a depuração da creatinina. Né? Então, esse aqui é justamente o gráfico da depuração da creatinina. Né? Então, a depuração está no eixo horizontal e a concentração sérica no eixo vertical. E a linha tracejada é o limite de normalidade da creatinina sérica. Quem tem a depuração elevada, né, então nós vemos aqui na parte de baixo, né, tem uma creatinina baixa. Só que nós podemos perceber também que alguns indivíduos com depuração baixa de 60 ou 40 continuam tendo dosagens baixas de creatinina. Então, esse é o ponto, né? Quando a gente vendo aí de 0 até os 60 no nível horizontal, né, no eixo horizontal, tem alguns pacientes, né, alguns pontinhos aí que estão dentro do nível normal de creatinina ainda. Né? Então, provavelmente esses indivíduos, né, eles podem ter uma baixa massa muscular, uma produção de creatinina pequena, mas, né, pode ser também que eles já estejam apresentando algum problema na depuração. Né? Agora, a maioria dos indivíduos que tem baixa depuração tem uma creatinina alta, né? Tem a correlação nesse ponto. Né? O que é importante aqui, para deixar claro, né, que essa não é uma correlação linear. Né? Então, nós podemos perceber aqui que ela é uma hipérbole. Então, quando a filtração glomerular está dentro dos limites, né, de referência, a depuração da creatinina é praticamente igual aos padrões. Né? Então, 7 a 10% mais alto do que os padrões, né, devido à secreção tubular. Está tudo certo. Agora, à medida que se instala a insuficiência renal, a secreção tubular se torna mais significativa, superestimando a depuração em 50% a 200% em relação à calculada pela inulina, por exemplo, que é um desses padrões. Né? E aí está a fórmula da depuração da creatinina. Né? Então, a creatinina urinária é o produto da creatinina urinária pelo volume, dividido pela creatinina sérica, normalizado pela superfície corporal, né? Vezes 1,73 dividido pela superfície corporal. Bom, é aqui que é o ponto que começa a complicação, né? Que nem sempre o paciente compreende bem a dinâmica do teste. Né? Então, na depuração da creatinina, a gente pode fazer o teste. Né? A coleta deve ter um tempo de 10 a 12 horas, mas ela pode ser feita em qualquer intervalo de tempo. No entanto, quanto menor o intervalo, menos nós observamos a dinâmica da filtração renal dentro do ritmo daquele organismo avaliado. Então, para a gente ter uma maior confiabilidade, né, alguns cuidados são importantes. Então, cronometrar o tempo da coleta, registrar exatamente o horário do início do teste, terminar exatamente no horário marcado. E um ponto que é muito importante, né, o paciente tem que compreender que ele tem que esvaziar a bexiga totalmente no início e no final da coleta.
Então, esvaziar a bexiga no início do teste, a partir daí marcar o horário, então não vai começar com essa urina, e no final, colher a última micção completamente, né? E é importante também o cuidado com a hidratação ao longo do teste, né? Então, evitar as perdas, né? Manter a hidratação é importantíssimo para tentar tirar as variações, né? Mas, mesmo com todos os cuidados, essa variação pode chegar a 25%. Por isso, às vezes, essa é uma prova que pode ser repetida, pode ser necessário repetir para aumentar a acurácia do exame. Está aí os valores de referência, né? Homens de 85 a 125 e as mulheres de 75 a 115 ml por minuto, né? Então, essa é o ponto, né, da depuração da creatinina, né? As dificuldades que levam aos erros de coleta. Agora, sobre a taxa de filtração glomerular, avançando aí, então, essas dificuldades técnicas que foram aparecendo, né, para a função, né, para avaliar a função, levou, né, aos pesquisadores, né, aos grupos de pesquisa a desenvolver fórmulas matemáticas a partir exclusivamente da medida da creatinina sérica e de alguns dados do paciente que permitissem avaliar a filtração glomerular. Então, nós temos algumas formas atualmente em uso, né, que permitem, né, estimar a taxa de filtração glomerular e vão fornecer uma avaliação melhor da função renal do que uma medida isolada da concentração de creatinina. Então, é melhor do que medida isolada e não tem os inconvenientes da coleta de 24 horas, né? As principais vantagens, então, vão ser esse, né? Fornecer um ajuste para as variações substanciais aí, no sexo, idade, superfície corporal, e não precisar da coleta de 24 horas. Então, uma dessas fórmulas, né, é a fórmula de Cockcroft-Gault. Então, ela está expressa aí, né? Foi a primeira fórmula a ser utilizada, ainda na década de 70, né? Essa aqui, que já é a MDRD, né? Que já é uma fórmula que é um aprimoramento da anterior, já foi publicado no final da década de 90 e leva em consideração mais parâmetros, né? Uma fórmula que ainda pode estar sendo utilizada em algum laboratório, né? Que está estimando a taxa de filtração glomerular. E na fórmula, né, nós temos as constantes, né? Então, essa constante K, ela pode ser 1 para homem caucasiano, 1,210 para homem afro-brasileiro, 0,742 para mulher caucasiana e multiplicando os dois, né, para mulher afro-brasileira. Então, ela diminui um pouco para a mulher e aumenta um pouco para a população afro-brasileira. Essa fórmula define um pouco melhor cada uma dessas populações, mas é uma fórmula um pouquinho complicada, né? Expoentes negativos, né, eles complicam um pouquinho esses cálculos, mas hoje alguns sites já permitem nós imputarmos esses dados para obter os resultados, ou mesmo os sistemas automatizados dos laboratórios já trazem em si esses cálculos, já oferecendo o resultado corrigido. Essa equação é a mais atual, a mais utilizada, né? Então, dentre as disponíveis, né, tem outras equações, inclusive, que produzem os valores mais adequados, é preconizada pelo CKD EPI, né? Então, Chronic Disease, Kidney Disease Epidemiology Collaboration, né, o significado dessa sigla, para indivíduos com mais de 18 anos de idade, né? Tem formas para crianças específicas também, né? Então, essa fórmula vai ter 8 variações, de acordo com a etnia, gênero e níveis de concentração de creatinina, a expressão dela, né? Com as variações, está na parte de baixo aí do slide, né? Essa fórmula mais extensa, e em cima está dividido aí, seja afrodescendente, mulher ou homem, ou pessoa branca, mulher ou homem, caucasiano, mulher ou homem, né? Então, dependendo do grupo e dependendo
da secreção, né, do resultado da creatinina. Isso vai variar, né, a aplicação da fórmula para esse grupo especificamente, né? Então, aplicando essa fórmula, o mesmo valor de creatinina, né, mas para indivíduos diferentes, nós vamos ter resultados que podem variar bastante. Então, um exemplo, né, que é fácil de entender, com o mesmo resultado de creatinina de 1, né, então a dosagem de creatinina foi 1 miligrama por decilitro. Uma mulher branca de 75 anos vai ter uma taxa de filtração glomerular de 55 ml por minuto por superfície corporal, né? Então, a mulher vai ter 55 ml. Já um homem negro de 45 anos vai ter 105 ml. Então, estágios completam um resultado normal e já um resultado relevante, importante de insuficiência renal, né? E a recomendação é que o laudo seja expresso para valores maiores ou menores que 60 ml por minuto por superfície corporal, né? Então, se menor ou igual a 60, né, utilizar valores aproximados e número inteiro, que aí nós vamos categorizar esse indivíduo, né, a taxa estimativa da filtração glomerular dele. Se for maior do que 60, o resultado é liberado como maior que 60. Né, e importante, né, informação sobre a etnia pode não estar disponível, ela pode ser de uma definição difícil, ou pode ser uma pergunta que pode levar a algum constrangimento, então vocês já devem ter observado, vocês podem observar que a indicação, né, e o que acontece é que a maioria dos laboratórios libera os resultados obtidos para ambas as fórmulas. Então, no laudo é liberado 2 resultados para os diferentes grupos, né, para afrodescendentes ou não. Aqui nós temos algumas limitações, né? Então, pacientes com creatinina instável, em quadros agudos, que apresentam grande variabilidade dos resultados, pacientes internados, né? E situações em que os pacientes estão tá mais distante, né, da condição normal de hidratação, de alimentação, com substâncias circulantes endógenas ou medicamentos, né? Então, nessas situações, a taxa de filtração nós temos que ter cuidado nessa interpretação, né? Assim como quando há grande alteração na massa muscular e na dieta, então, no caso de paraplégicos, em amputados, em fisiculturistas, em pacientes em uso de suplementos para treinamentos, por exemplo, indivíduos vegetarianos, desnutridos, então, todos esses vão apresentar uma variações que nós precisamos interpretar com muito cuidado, né, a partir do resultado da fórmula, né? Muito bem. E um marcador importante, né? Dois marcadores que são muito importantes, é a microalbuminúria e a proteinúria. Então, a microalbuminúria né, é a presença de baixa concentração de albumina na urina, né? Então, o nome, às vezes, né, não é uma albumina pequena, né? É um biomarcador importante na detecção precoce da lesão renal, e a importância dela está justamente aí, né? Esse é o ponto mais importante. Por isso, né, estou trazendo essa ferramenta aqui, que ela pode detectar com muita antecedência a lesão renal. Então, até em 10 anos, né, ela pode adiantar esse diagnóstico e a doença terminal, ela pode ser percebida com até 20 anos de antecedência. Então, ela é muito útil no monitoramento de indivíduos com diabetes, por exemplo, né? Então, aparece aí, né, 10 anos antes da doença renal ser detectada por outros métodos, né, antes da creatinina alterar, já a microalbuminúria já pode nos dar essa informação. Por isso, né, é até recomendável que esse exame deva ser realizado anualmente, principalmente naqueles pacientes que estão no grupo, né, nos grupos de risco para a doença renal. Nós podemos utilizar o INE de 24 horas, essas amostras, né, vão
mostrar melhor o ritmo circadiano. A amostra deve ser mantida em refrigeração, nesse caso. Pode ser feita também a amostra isolada, minimizando o desconforto da coleta de 24 horas, usando uma amostra única de jato médio, com a dosagem concomitante de creatinina. E essa dosagem ela é recomendada, né, pelos consensos, né, para fazer essa dosagem pareada também. Agora, nós temos que tomar alguns cuidados pré-analíticos, que para essa coleta também é importante evitar exercício extenuante prévio e a coleta no período menstrual. Também é importante observar a higiene, evitando a amostra com secreção vaginal ou mesmo secreção uretral, né? Nós também devemos evitar a coleta em pacientes com diabetes ou insuficiência cardíaca descompensados. Nesses casos, né, nós podemos fazer uma avaliação depois que esses quadros sejam compensados, né? E a microalbuminúria, né, os métodos, né, HPLC, né, filometria e turbidimetria, né, utilizados, né, nos laboratórios disponíveis, né, a filometria e a turbidimetria, está contraindicado em pacientes com proteinúria franca, já que o teste vai perder a sensibilidade, né, nós estamos buscando valores muito pequenos de albumina para ter significado, né, em diabéticos com mais de 75 anos, porque certamente eles terão uma concentração elevada de proteína na urina. E a tabela aí está mostrando a forma de expressão do resultado, né, do indivíduo normal. Ele pode ser expresso em miligramas por 24 horas, em microgramas por minuto ou microgramas por miligramas de creatinina. Então, o indivíduo normal está, né, ele apresenta aí, né, menor do que 30 microgramas por miligrama de creatinina, a microalbuminúria vai estar nessa faixa de 30 a 300, e a albuminúria franca, é maior do que 300. E a proteinúria nem sempre é um sinal de doença renal, né? Então, existem algumas condições que podem levar à excreção aumentada da proteína na urina na ausência da doença renal. E quanto à origem, elas podem ser, né, glomerular, tubular, por aumento do fluxo ou mista, né, quando ocorre uma combinação entre elas. A glomerular, que está aqui nesse slide, ela é a perda de albumina e de outras proteínas de tamanho pequeno, de cerca de 60 kilodaltons, né, que é aquela faixa, né, que vai ser filtrada. Então, aí alguns exemplos, né, transferrina, pré-albumina, alfa-1-glicoproteína. A presença da proteína de maior peso molecular vai significar uma lesão maior, aí já é o caso dessas moléculas que são maiores, né, alfa-2-microglobulina e a lipoproteína beta. E como é que diferencia, né? Como é que eu sei qual é a proteína que está sendo, né? Então, a eletroforese de proteína vai informar para a gente o tamanho da proteína e aí sim poder diferenciá-las, né? Já a proteína tubular, né, aquela que nós tínhamos falado da glomerular, né? Já a tubular, ela é caracterizada pela perda de proteína de baixo peso molecular também, né? Normalmente, todos nós temos uma pequena perda de proteína na urina, mais de 200 proteínas podem ser detectadas na urina normal, com peso molecular baixo. Elas vão ser filtradas, mas também vão ser reabsorvidas pelas células tubulares num processo normal. O excedente passa a compor uma urina, né? Passa a compor a urina normal. Então, uma quantidade muito pequena é perdida, inferior a 1 grama por dia, e quando é mais do que isso que ganha relevância clínica, né? Então, as proteínas filtradas, né, e não reabsorvidas são alfa-1 microglobulina, beta-2 microglobulina, globulinas betas e as cadeias betas de imunoglobulinas. Na eletroforese, né, elas vão formar uma banda também, né, uma banda de proteínas que vai identificar também essa proteinúria. Aqui, né, na proteína por aumento de fluxo, nós vamos ter uma doença extrarrenal que produz uma proteína em pequena quantidade aumentada, sendo detectada na urina, né? Então, está aqui
alguns exemplos, né? Por exemplo, a hemólise intravascular, que a gente vai ter uma circulação grande de hemoglobina livre, ela vai ser filtrada, né, e vai aparecer na urina. A rabdomiólise, que é o caso da mioglobina, que vai aparecer na presença de uma lesão muscular importante, e nas gamopatias monoclonais, o exemplo típico é o mieloma múltiplo, né? Então, as cadeias leves são filtradas e aparecem na urina, né? Então, essa aqui, né, aqui é o aumento, né, proteinúria por aumento de fluxo, né? Nesses casos, glomérulos vão estar normais, mas o volume a ser filtrado é que vai estar grande, né? Então, o volume de proteína a ser filtrado. Então, no início do quadro, não tem uma lesão renal, mas, né, à medida que essas condições aumentam, né, a exposição das células tubulares a essas proteínas pode levar à necrose tubular. Eu vou passar aqui rapidinho sobre a função tubular, né? Então, é uma avaliação pelos parâmetros do exame sumário de urina, pode dar a ideia para a gente da função tubular. Tem aqui as dosagens urinárias de proteína de baixo peso molecular, né? Então, todas essas proteínas, né, elas são filtradas pela membrana, permitindo que uma pequena fração apenas da quantidade filtrada seja excretada na urina final, né? E dessa forma, na medida dessas proteínas na urina, ela pode ser utilizada para avaliar a integridade do túbulo renal também, né? Então, são muitas substâncias, mas todas elas podem permitir que a gente faça essa avaliação do túbulo renal, né? Dentre essas, né, as que são mais acessíveis no laboratório, meta-2 microglobulina, que ela é uma proteína que compõe, né, o complexo maior de compatibilidade, tanto presente nas membranas celulares. Como a sua síntese é relativamente constante, a concentração dela, né, depende das condições fisiológicas da filtração glomerular, e por causa da reabsorção pelas células tubulares renais proximais, apenas uma pequena quantidade vai ser detectada na urina, né? Então, a medida dessa proteína na urina pode ser utilizada para avaliar as funções dos túbulos proximais, principalmente, né, que vai diferenciar. Porque a taxa de secreção vai aumentar, né? Vai estar aumentada quando a função tubular renal vai se tornando deficiente, né? Uma limitação que é importante lembrar aqui é que, na prática clínica, né, ela pode ser instável em urinas ácidas, né, mas isso aí o laboratório vai chamar a atenção, né? E os valores elevados podem ocorrer em insuficiência renal, mieloma múltiplo, linfomas, neoplasias, inflamação crônica e amiloidose, imunodeficiência com complicações granulomatosas. E a proteína transportadora de retinol, né, que é uma proteína de baixo peso molecular, né, com menos de 40 kilodaltons. Ela né, cerca de 90% dessa proteína vai estar ligada à pré-albumina, formando um complexo cujo peso molecular dificulta a filtração pelos glomérulos, né? Após a liberação do retinol para os receptores das membranas, ela vai ser eliminada pela filtração glomerular, né? Então, as células do túbulo renal proximal vão promover endocitose e degradar, logo, né, ela vai estar normalmente pouco detectada na urina, né? Então, ela passa todo esse processo metabólico e, né, o importante e uma vantagem em relação a essa dosagem é a estabilidade em urina ácida, né? Então, como era, é uma limitação da anterior, né? Então, não vai exigir adicionar, né, precauções especiais na coleta de urina. Então, nesse caso aqui, uma desvantagem é o uso da biotina, né, que presente nos suplementos, pode interferir, então vai ser é, é, é recomendável que seja suspenso nos 3 dias que antecedem a, a coleta, né? Então, de forma geral, isso, né? Então, é um conjunto de ferramentas, né?
tomando muito cuidado, né, assim, chamando muita atenção para a utilização da creatinina, né, para a interpretação, olhar os interferentes, né, pensar nos interferentes na aplicação das fórmulas, né, porque, né, são ferramentas importantes que, quando nós utilizarmos com cuidado, nós podemos prever com bastante antecedência, né, e monitorar a doença renal, né, principalmente a doença renal crônica. Então, é isso, né, agradeço a atenção, tentei procurar, né, sintetizar um pouco esse assunto, e agradeço a oportunidade, né, essa iniciativa do Grupo Save de promover esse curso, né, estou deixando aqui também o meu contato, né, fica à disposição para as perguntas, né, se tiver alguma também. Obrigado. Pois é, então, dependendo da metodologia, se ela tiver muito baixa, pode ter uma interferência, né, se o método for enzimático, pode ter uma interferência de dipirona, né? Então, esse é um cuidado, né, que nós temos que observar, às vezes, com a metodologia. O laboratório, às vezes, né, já sabendo disso, já testa em outro método, colorimétrico, né, então, vai tentar tirar esse interferente, né, às vezes até entrar em contato com o médico para perguntar se o paciente fazia uso de dipirona durante, né, naquele momento que foi feita a coleta da creatinina, do exame de creatinina, né? Agora, no caso, né, paciente idoso, acamado, então, a quantidade de massa muscular dele é muito baixa também, né? Então, pode ser um interferente importante, talvez não nesse nível, né? Mas também é um ponto que pode ser, né? Então, por isso, é importante a correção pelas fórmulas, né? Então, esse é um ponto importante, esses dois pontos, né, para ajudar a avaliar esse resultado, né? Aqui tem outra pergunta do Márcio Eugênio, né? Grosso modo, se eu tenho um paciente com resultado laboratório de variação considerável. Ó, com resultados laboratórios de variação considerável no nível da ureia e o nível de creatinina próximo da normalidade, eu devo apenas olhar para a clínica dele sem maiores preocupações. A creatinina é um melhor marcador do que a ureia, né? Então, vale a pena olhar para a creatinina, né? É importante as dosagens ao longo do tempo, então isso faz muita, ajuda muito na nossa decisão clínica, né? É importante observar se esse paciente faz parte de algum daqueles grupos, né? Ele é diabético, ele é obeso, ele é hipertenso, ele tem dislipidemia. Então, é uma avaliação global desse paciente que nós temos que ter esse cuidado, né? Então, um nível de creatinina dentro da normalidade, ele deixa a gente tranquilo, mas, como eu trouxe, né, a gente tem que tomar cuidado. A massa muscular dele é muito baixa, ele pode estar com uma creatinina normal, mas uma taxa de filtração que já não está tão boa, né? Então, esse é o ponto, né? A gente tem que olhar desconfiando desse resultado, né? No outro aqui, né? Vemos que na clínica renal temos um problema com os pacientes portadores de insuficiência renal crônica ou mesmo algum outro nível de insuficiência renal, que é a nephrotoxicidade de alguns medicamentos. Mesmo os chamados sintomáticos não necessitam de receita para aquisição. Como resolver essa questão? Pois é, a questão do uso dos medicamentos, né, que às vezes são tomados indiscriminadamente, eles são às vezes difíceis, né, da gente avaliar o nível de nefrotoxicidade deles, né, importante de interferência nas taxas de filtração, né? Então, nós não temos uma ferramenta que vá tirar essa interferência, né, de uma forma assim efetiva, né? Então, o que é o ponto, né? Se for possível, fazer essa avaliação na ausência da utilização desses medicamentos, né? Então, principalmente se for, se estiver sendo utilizado de uma forma indiscriminada, né, sem um acompanhamento, nós temos que tomar o cuidado de investigar, né, de falar com esse paciente e, se tiver essa opção,
tentar tirar o interferente da droga, né? As dosagens e as fórmulas e as estimativas, né? E mesmo as classificações, vocês já devem ter visto aquela tabela, né? Da correlação da microalbuminúria com a taxa de filtração, elas funcionam melhor em indivíduos normais, inclusive, né? Então, para detecção, né, para prever a evolução da doença, o início e a evolução da doença renal. Então, esse cuidado é importante. Quanto mais interferentes nós tirarmos, melhor, e utilizar avaliações seriadas também ao longo do tempo, nos ajudam a interpretar melhor esses quadros, né? Diabetes tipo 1, teoricamente, ele pode desenvolver insuficiência renal mais rapidamente que o indivíduo com diabetes tipo 2. Sim, mas aí também são pontos que depende de indivíduo a indivíduo, né? Então, ele pode desenvolver insuficiência renal mais rapidamente, mas e depende desses outros parâmetros. Quando a gente está usando essas ferramentas, depende desses outros parâmetros que nós precisamos avaliar também, né? O grau de desmetabolismo dele, como é que está, né? Como é que está o avanço da doença no diabetes, então isso pode fazer um pouco de diferença também. Vou falar um pouco sobre a relação proteína e creatinina, qual o racional para o seu uso em substituição ao exame de urina de 24 horas, como é quantificar essa proteína. No caso aí da relação, né, o que a gente ganha nessa na comparação entre a proteína e a creatinina. A gente vê a quantidade que está sendo excretada, né, quando a gente está fazendo essa relação, de acordo com o parâmetro da creatinina. Então, quando a gente vê a quantidade de interferentes que a gente tem na urina de 24 horas, né, é chato coletar aquela quantidade de urina, de guardar a urina na geladeira, né, do paciente compreender, ainda mais quando o paciente tem uma idade mais avançada, às vezes ele tem uma dificuldade de entender, o desprezar a primeira urina e coletar a última, né? Então, pessoas que estão num ritmo de trabalho, eles têm maior dificuldade também, né, num dia de trabalho, de fazer esse exame, então a coleta fica mais para o final de semana, aí tem outras dificuldades. Então, nesse caso, né, quando a gente vai diminuindo o tempo, a gente vai tirando esses interferentes, né? Então, eles têm prós e contras, né? E aí essa dosagem, essa correlação, ela permite a gente ter um resultado muito parecido, né? Quando a gente aplica, somente aplicado na forma, sem ter essa interferência, né? Depois, né, eu olhei aqui no chat também, eu penso que a apresentação vai ficar disponível também, né? Eu fico à disposição também para outras dúvidas, né? Passamos um pouquinho aqui do horário.